E olha, a cidade de Teresina foi selecionada, né? Foi inclusive a única da América Latina que foi selecionada pelas Nações Unidas para a realização de uma pesquisa sobre os efeitos das mudanças climáticas em mulheres grávidas. O trabalho foi apresentado hoje no Palácio da Cidade. Tárcio Cruz traz os detalhes. O documento assinado detalhará as ações adotadas pela Prefeitura da capital em combate ao aquecimento global e mudanças climáticas. O Fundo das Nações Unidas pretende levar a experiência de Teresina para outras cidades que enfrentam problemas semelhantes aos do Piauí. Teresina ganhou o ano passado um prémio global, exatamente nesta área que tem a ver com a saúde da mulher e o ambiente climático. Nós queremos muito beber da sabedoria que foi os resultados e as recomendações deste estudo para que possamos, através da experiência aqui, também iluminar essas ações no mundo inteiro. O prefeito valorizou o diálogo com a instituição internacional e salientou a importância de medidas adotadas para a saúde das mulheres. Nosso calor, que tem vantagens e algumas desvantagens, mas com o viés de olhar sobre a proteção da mulher, da maternidade, da vida, do meio ambiente. Então a gente está dando aqui as boas-vindas para que coisas que nasceram aqui, como por exemplo a licença maternidade de 6 meses, quando a gente recomenda que toda criança que nasce deve ser alimentada exclusivamente pelo leite materno durante 6 meses, nasceu aqui. E essa lei virou nacional através do Congresso Nacional, mas nasceu aqui. Então a gente aprende e a gente ensina. São experiências que aperfeiçoam ou melhoram a qualidade de vida de cada um de nós. As Nações Unidas avalia medidas adotadas em todo o planeta e modula políticas públicas para regiões com maior vulnerabilidade social. O memorando também terá como foco central a saúde da mulher. Dentre as medidas adotadas na capital, a representante do Fundo das Nações Unidas salientou a importância de ações no auxílio a gestantes e explicou que as mudanças climáticas oferecem riscos a mães e bebês em todo o planeta. E isso gera um interesse, principalmente quando olhamos para a saúde das mulheres e mulheres gestantes, assegurando também que elas tenham tanto a experiência gestacional como o parto seguro. E as crianças que nascem, portanto. Então, nós trabalhamos com uma visão que é tornar cada parto seguro, cada gravidez desejada, mas também que o potencial de cada criança e cada jovem possa ser realizado. Esse estudo não começa, obviamente, que agora, né? Você tem um resultado desse estudo antes, mas ele começa dentro daquela ideia da Agenda 2030 na cidade de Teresina, Lívia. E traz essa preocupação interessante, o efeito na saúde da mulher grávida, né, dentro desse contexto, que é algo que eu acho que ninguém imaginaria, a princípio, nos seus estudiosos, que há impactos tão importantes no dia a dia das pessoas, os problemas, o descontrole, o desarranjo climático global. Com certeza, Joelson. São muitos aspectos que são importantes de serem ressaltados, de serem estudados e também de ter essa presença da medicina visualizando a saúde da mulher como algo específico, porque por muitas vezes, inclusive é um dado científico, o infarto ele não é identificado em mulheres com muita frequência, porque só foram estudados infartos em homens. Então, quando a mulher chega com alguns sintomas que são diferentes dos homens no hospital, no pronto-socorro, com falta de ar ou com labirintite, que são sintomas de infarto, não é identificado como infarto porque nunca foi estudado em mulheres na tipografia, né, nos livros de medicina ao longo dos últimos anos. Então, é algo que tem que ser trabalhado, porque são medidas que vão afetar diretamente não somente essas crianças que estão sendo geradas, mas também as mães que estão as gerando. Então, ter essa ideia, ter essa atenção maior e usar Teresina como esse tubo de ensaio traz esse protagonismo feminino, mas também de uma saúde mais ecológica, de uma saúde ambiental muito mais próspera. Eu só penso, Elivaldo Barbosa, que nós precisamos cada vez mais trabalhar nesse despertar do que é efetivamente necessário ser feito no controle climático no nosso dia a dia. Porque, exemplo do que a gente viu aqui na reportagem da Gorete, falávamos sobre ela ontem, a experiência de Santa Filomena, que está tão distante aqui, né, da cidade de Teresina, mas consegue resultados ambientais melhores através de medidas mais simples.
a gente não entendeu ainda a simplicidade da solução desse problema, né, Livão? É verdade, Joelson. As mudanças climáticas, muitas vezes, nós somos levados às consequências mais lógicas, mais visíveis, como, por exemplo, os fenômenos extremos, como uma estiagem prolongada ou uma enchente desastrosa que afeta a rotina das cidades, a produção no campo. Mas as mudanças climáticas, percebemos aí, a despertar da ONU, a Organização das Nações Unidas, interfere na qualidade de vida das pessoas. E o exemplo típico é a mulher grávida como foco de um estudo dos mais importantes, porque ali é a saúde da mulher, a saúde da criança que está sendo gerada, que está sendo desenvolvida ali no útero feminino e no útero da mulher, e, portanto, isso traz aí transtornos que podem afetar a criança que vai nascer, a saúde da mulher, como descreveu aqui a Lívia. Por isso, é um estudo, é uma preocupação, é um olhar dos mais atuais, dos mais importantes. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora a respeito do dia 15 de maio. Dia 15 de maio foi o dia estabelecido pela comissão formada pela Prefeitura de Teresina para a apresentação de um relatório, de um resultado, de um trabalho de verificação das dívidas e os caminhos que podem ser adotados pela Prefeitura de Teresina para pagar dívidas com fornecedores, ajustar as contas, sair de um cenário de crise. Muito bem. Algumas dessas informações do que estão presentes, constando no relatório, foram apuradas e trazidas aqui pelo Tássio Cruz e mostram que, por exemplo, a proposta da comissão passa por, além de outras medidas, contratos de terceirizados sendo repactuados, né? A gente até tinha adiantado aqui que essa possibilidade, na semana passada, seria colocada, um diálogo para que se tivesse uma reconstrução desses contratos e até uma realocação, por exemplo, na Secretaria de Educação, escolas que têm uma mesma quantidade de alunos, mas que têm uma quantidade de terceirizados diferentes. Então, tudo isso vai ser analisado, cada contrato, para que possa se economizar parte dos recursos. Novo contrato do lixo terá redução significativa. Lívia, você trouxe essa informação ontem para nós. Há um contrato emergencial que já tem uma redução, e a expectativa é que no contrato definitivo sejam incluídos serviços, além de tudo, para que chegue naquele valor de 1,2 bilhões. Né? Exato. 1,2 bilhão. A previsão é que pelo menos no desenho de hoje, é que 3 milhões de reais sejam economizados mensalmente, né? O contrato que havia sido proposto era de 23, a ideia é transformar em 20, então é uma conversa que está em andamento, mas que ainda deve ter alguns ajustes devido a um pós-medida emergencial. Redução de despesas da Fundação Municipal de Saúde com diminuição de horas extras e plantões. E aqui o Tássio fez uma ressalva dizendo que os plantões que serão reduzidos não vão comprometer o atendimento à saúde na ponta, né, nas unidades básicas de saúde, lá no pronto atendimento ou no HUT, enfim. Mas haverá um cálculo para diminuição de horas extras, já que na folha mesmo, né, de pagamento dos concursados não se pode mexer. E também uma meta estabelecida, uma economia de 100 milhões de reais até o fim de 2025. 100 milhões de reais de economia para servir ou ajudar no pagamento de uma dívida de 3 bi. Elivaldo Barbosa, é tentar pagar incêndio com balde. Se você olhar para esse número solto aqui, verdade, né? Porque, na verdade, 100 milhões de reais é uma ótima economia, mas tem que estar dentro de um conjunto de uma série de outras medidas para poder controlar essa dívida aí bilionária. É verdade, até porque a dívida de 3 bilhões é uma dívida de curto prazo. É uma situação financeira do município que resulta nesse déficit, que compromete, obviamente, o equilíbrio financeiro da Prefeitura da capital, a principal do estado, a maior do Piauí. Agora, quanto ao alcance das medidas, ela é um alcance curto do ponto de vista dos resultados que poderão ser produzidos também no curto prazo. Há quem diga na Prefeitura que essa crise, o tamanho da crise, ela não tem solução em 10 anos. Agora, é claro que a Prefeitura não vai ficar amarrada em 10 anos sem fazer nada, totalmente paralisada, estagnada, por conta de uma situação dessa. A administração, ela é dinâmica, ela busca soluções para os problemas que aparecem. Então, medidas como repactuação de contratos, ou talvez questionamento do que já foi feito e tem para pagar, dívidas negociadas ou até judicializadas, essa possibilidade ela é real, para que se tenha a condição mínima
de funcionamento da prefeitura nos setores considerados essenciais, sem os quais a população não pode ficar à mercê de receber esses serviços. Por isso, é uma situação delicada, mas as soluções terão que ser produzidas. Bom, o prefeito Silvio Mendes falou sobre esse relatório feito pela Comissão para a Contenção dos Gastos e Equilíbrios Financeiros. Medidas serão anunciadas de fato, nós trouxemos aqui antecipações, mas elas serão anunciadas no final da tarde. Vamos ver. A gente tem essa reunião hoje, a comissão está encaminhando o que é possível fazer com muito cuidado, com muita sensibilidade, mas que precisa ser feito, né? Não é notícia boa. Quando a gente está em dificuldade, alguns não resistem e preferem ficar distante. A gente tem que enfrentar. Eu acho que ruim é virar as costas achando que o problema não existe. Existe problema, muitos problemas. O secretário Marco Antônio Aires, secretário de Planejamento, também falou sobre as medidas que devem ser adotadas. Não está concluído e prego batido, ponta virada. Será feita uma prévia com o prefeito e no final da tarde será entregue definitivo, após a análise, debate e deliberação dele. É possível, secretário, equalizar o problema financeiro e a gestão que nós temos hoje na cidade? A curto prazo, não. A médio prazo, sim. Curto prazo não, médio prazo sim. Livaldo Barbosa. Que nós acabávamos de comentar, né? Curto prazo não, médio prazo sim, com otimismo, com muita dose de otimismo, de entrega, de trabalho, para que se encontre no médio prazo uma solução. O prefeito, eu lembro bem que ele, reiteradas vezes, afirmava que 6 meses era o prazo suficiente para colocar a prefeitura em dia em condições adequadas de administração. Ele já esticou esse prazo para 1 ano. É esperar o tempo e as medidas para que tenhamos a exata dimensão, né, Lívia, da eficácia do que está sendo elaborado, proposto, para que os resultados cheguem o quanto antes. E assim, se for pensar até numa estratégia comunicativa, Livaldo, por mais que seja uma realidade, seja inegável e tenha seus respingos em todos os cantos da cidade, tanto internos quanto externos, a crise financeira ela é uma realidade. Então, percebe-se que a partir de agora a população e até o próprio corpo técnico já tende a querer uma solução, não só mais revisitar essas dificuldades que já são conhecidas e sabidas por todos. Então, a partir de agora é realmente entender como chegar a uma solução e como utilizar ela, ainda que seja, como você disse, Joelson, pequena em comparado ao tamanho da bola de neve, né, de 100 milhões de reais em compensação a 3 bilhões. Mesmo assim, buscar fazer com que essa solução seja vista pelo povo de Teresina, que quer ter o sentimento de que a gestão está andando para frente e também ter essa sensação de que tem uma esperança no final do túnel. Então, justamente não revisitar constantemente essas dívidas, mas tentar fazer com que elas sejam resolvidas, ainda que seja bastante difícil, mas enfim.